Olá, seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo ao curso de Formação em Avaliação Educacional. Chegamos ao terceiro módulo e agora nós vamos falar sobre as etapas que antecedem a realização de intervenções pedagógicas, quando elas são planejadas a partir dos resultados das avaliações externas. O primeiro passo é o acesso aos dados das avaliações, depois a análise dos resultados e, por último, o planejamento das ações. Bom, nos módulos anteriores, a gente viu que a avaliação externa tem a finalidade de quantificar as habilidades e competências, que foram ensinadas, e isso é verificado em alguns momentos da escolarização. Por isso, a intervenção pedagógica ela deve ser centrada também no professor, e não apenas no estudante, já que a gente está verificando também o ensino. Além disso, a avaliação externa ela tem duas funções, que é subsidiar os gestores e a equipe pedagógica nos projetos educacionais, tanto da escola como da rede, como um todo, e também fornecer indícios de deficiências ou pontos exitosos da prática pedagógica para readequação dos planos de ensino e dos planos de aula. É importante lembrar que a avaliação externa ela não é adequada para acompanhar e trazer uma qualidade, trazer um dado mais qualitativo em relação ao ensino e aprendizagem de forma individual. Para isso, a gente já tem uma ferramenta que é a avaliação interna. Vamos então falar agora sobre os objetivos e funções da intervenção pedagógica. A intervenção pedagógica, ela age sobre um processo de aprendizagem, diante da identificação de alguma dificuldade. Então, nesse tipo de ação, é importante que o professor esteja munido de novas formas de abordar o conteúdo, que ele, inclusive, trace estratégias diferenciadas, contemplando a diversidade de estudantes, porque ali na turma cada um vai ter uma forma que consegue aprender, com mais facilidade. Então, em linhas gerais, a intervenção pedagógica busca a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem e também a melhoria do desempenho obtido nas avaliações, sejam internas ou externas. Antes de planejar e realizar as ações de intervenção pedagógica em si, existem algumas etapas que vêm antes, e que vão contribuir para um trabalho mais assertivo. Essas etapas são a divulgação dos resultados, o acesso aos resultados, a interpretação desses resultados, o diagnóstico e, finalmente, a intervenção pedagógica. Então, existem etapas aí que precisam ser observadas para que a gente consiga fazer um trabalho mais assertivo e que obtenha bons resultados. Começando, então, pelo acesso aos resultados. Nós podemos consultar os resultados da avaliação diagnóstica intermediária no portal CIMAV, através do ambiente restrito da plataforma, E para isso a gente precisa fazer o login, informando o usuário e a senha. E depois de feito esse processo, basta clicar no card Avaliações Formativas e depois clicar em Resultados. Ainda no portal CIMAV, a gente também pode consultar os resultados do ProEB e do ProAlfa, que eles estão disponíveis no ambiente restrito, no card ProEB e ProAlfa. No ambiente restrito da plataforma, a gente consegue consultar os resultados gerais da escola, das turmas e de cada um dos estudantes. Agora, no ambiente público, que é aquele ambiente da plataforma que não precisa efetuar o login, estão disponíveis os resultados no nível da regional, do município e da escola. Falando agora dos resultados do SAEB, a gente pode consultar esses dados no site do INEP, na área do SAEB, de duas formas diferentes. A primeira, acessando o ambiente do próprio site, através desse link que está aparecendo aí, e depois é só clicar em resultados. A outra forma é no ambiente do sistema SAEB, que aí basta clicar em sistema e depois realizar o login.
Na primeira opção, que é no site do INEP, vocês vão observar que constam os resultados de todas as edições, né, em formato de relatórios, microdados, boletins e outros dados também, em outros formatos. Agora, no ambiente do sistema SAEB, a gente recomenda que vocês sigam as orientações que foram elaboradas pelo INEP, no documento chamado Guia de Acesso ao Sistema SAEB, que lá você vai ter todas as informações do passo a passo para poder entrar e efetuar o login, né, nesse ambiente que ele é restrito, que está disponível para as escolas. Os resultados agora do PISA, né, eles estão disponíveis também no site do INEP, mas na área do PISA, né, lá você vai encontrar os relatórios que foram elaborados pela OCDE, pelo INEP, resultados por país, tem apresentações e outros documentos também. Além disso, no site da OCDE também tem publicações sobre os resultados do Brasil, mas é importante dizer que eles estão escritos em língua estrangeira. Agora a gente vai para a interpretação dos resultados. Os resultados, eles estão disponíveis, né, lá no portal Simave, como eu já disse há pouco tempo. E a gente vai pegar, então, alguns exemplos, né, aqui para poder exemplificar melhor, para poder trazer de forma mais prática. Começando então pelas avaliações diagnóstica intermediária, depois que vocês acessarem o portal Simave, vocês vão ver que vai estar lá disponível a taxa de participação, a média de itens respondidos e o percentual médio de acertos no teste. Bom, quando a taxa de participação é insuficiente, ou seja, abaixo dos 80%, a equipe pedagógica da escola deve investir, né? Investigar quais foram os motivos que os estudantes não conseguiram fazer as provas e buscar alternativas para que eles possam realizar a avaliação numa próxima oportunidade. Agora, em relação à média de itens respondidos, quando os estudantes não responderam a todas as questões da prova, também é preciso investigar, né, as razões, porque isso pode indicar, né, a presença de dificuldades de aprendizagem que impediram a realização da prova na sua completude. Quanto ao percentual médio de estudantes, né, percentual médio de acertos no teste, a gente pode dizer que é uma informação também muito essencial, de suma importância, porque já vimos que pela teoria clássica dos testes, pela TCT, quanto maior o percentual de acertos, maior o domínio das habilidades avaliadas. Esse gráfico que a gente está vendo aí é um gráfico de distribuição dos estudantes por categoria de desempenho, e ele está disponível lá no portal Simave, e ele vai nos ajudar a identificar os diferentes níveis, né, de aprendizagem entre os alunos. Cada uma dessas categorias é definida de acordo com o percentual total de acertos no teste. E sabemos que para reduzir a desigualdade entre essas categorias, o percentual deve sempre diminuir nas categorias de desempenho muito baixo e aumentar nas categorias médio e alto. Falando agora das avaliações do PROEB e do PROALPHA, o primeiro indicador que está apresentado lá no portal Simave é o percentual de participação. E que já sabemos, ele é importante, né? É um importante indicador que mensura a representatividade dos dados e é recomendado que esse valor seja maior que 80%. Outros dados que também estão disponíveis, né, para o PROEB e para o PROALPHA no portal Simave são a proficiência média alcançada e a distribuição percentual dos estudantes pelos padrões de desempenho. A partir desse exemplo, a gente pode concluir que entre 2019 e 2021, né, além da redução da proficiência, que caiu de 573
para 541, houve também um aumento da desigualdade educacional. O percentual de estudantes, né, que estavam no padrão de desempenho avançado caiu de 38% para 27%. E no intermediário subiu de 6% para 15%. Agora, uma das formas de divulgação dos resultados do SAEB é através do boletim da escola, que vocês estão vendo aí. Na parte dos indicadores contextuais, temos aí o indicador de nível socioeconômico, o índice, que é calculado a partir da escolaridade dos pais e da posse de bens e contratação de serviços, né, pela família dos alunos. E temos também o indicador de adequação da formação docente, que apresenta o percentual de disciplinas em cada etapa, que são ministradas por professores com formação superior em licenciatura ou bacharelado com complementação pedagógica, na mesma disciplina que ele leciona. Nesse exemplo que a gente está vendo aí no quadro, o índice da escola foi calculado como nível 3. Isso significa, entre outras coisas, que a renda mensal, né, familiar mensal dos estudantes está entre um salário e meio, um salário mínimo e meio. E também que seu pai, sua mãe ou os responsáveis possuem ensino fundamental completo ou ainda estão cursando o ensino fundamental. Além disso, a gente nota que o indicador de adequação da formação docente dessa escola é maior no ensino médio do que nos anos finais do ensino fundamental. Agora, quanto à participação nas avaliações, podemos observar no quadro, né, do boletim que as taxas de participação das etapas avaliadas estão acima dos 80%, né, que é o mínimo aí para poder ser considerado representativo do universo de estudantes. E percebemos também que houve uma taxa de participação igual a 83,33% no nono ano do ensino fundamental e uma taxa de 85,88% no terceiro ano do ensino médio. Nesse gráfico, que é um gráfico de distribuição percentual dos estudantes da escola por nível de proficiência, a gente observa que o nível 4, que é um desempenho maior ou igual a 275 e menor que 300, esse nível abriga o maior quantitativo de estudantes, igual a 35%. Lembrando que a escala está organizada do menor para o maior nível de proficiência, né? E cada nível ele acumula também os saberes e habilidades dos níveis anteriores. A descrição de cada um desses níveis e a faixa de proficiência correspondente a cada um deles constam no próprio boletim. Agora, no caso das avaliações do PISA, a gente vai analisar as informações que foram divulgadas pelo INEP num documento intitulado Relatório Brasil no PISA 2018, que foi a última publicação que está disponível, e vamos começar analisando os resultados de leitura. De acordo com esse relatório, aproximadamente metade dos estudantes brasileiros alcançaram o nível 2, em letramento em leitura. A outra metade, né, não alcançou o mínimo de proficiência e isso quer dizer que esses estudantes têm dificuldade em entrar em contato com material que não lhe é familiar, ou um material que seja extenso e complexo. Considerando os países da OCDE, que foram os demais países que participaram do PISA, essa taxa ela chega a 77,4% dos estudantes, então uma taxa maior. E no nível 2, que é considerado o nível mínimo de proficiência no PISA, nesse nível os estudantes começam a demonstrar capacidade de usar, né, suas habilidades de leitura para adquirir conhecimento e também para resolver uma ampla variedade aí de problemas práticos.
Vamos passar agora para a análise dos resultados obtidos em matemática no PISA. Nós temos que 31,8% dos estudantes brasileiros alcançaram o nível 2, em contraste com 76% dos estudantes dos países do PISA, né, dos outros países que foram avaliados. O nível 2 em matemática, os estudantes são capazes de interpretar e reconhecer situações em contextos apenas com inferências diretas. Então, ele não consegue sair um pouco das informações que já estão ali dadas. A maioria dos estudantes, cerca de 68,1%, se encontram no nível 1, e a expectativa, né, nesse nível é de que os estudantes conseguem realizar algumas tarefas matemáticas diretas e fáceis. Por exemplo, cálculos aritméticos simples com números nacionais, com números naturais, seguindo instruções claras e bem definidas. Por último, vamos ver agora os resultados que foram obtidos em ciências no PISA 2018. Segundo o relatório, aproximadamente 45% dos estudantes brasileiros se encontravam no nível 2 ou acima e 55% abaixo do nível 2, que é, né, considerado o nível básico de proficiência. Lembrando que no nível 2, os estudantes conseguem recorrer a conhecimentos cotidianos e procedimentais, né, básicos, para identificar uma explicação científica, interpretar dados e identificar a questão abordada em um projeto experimental simples. Então, na última parte do módulo 3, vamos traçar uma relação entre os resultados, né, da avaliação externa e o planejamento das intervenções pedagógicas, a utilização desses dados no planejamento dessas ações. A gente sabe, né, que diversos autores ressaltam a importância da intervenção pedagógica, né, a partir dos resultados de uma avaliação externa. O Heraldo Viana, por exemplo, afirma que a utilização dos resultados das avaliações em larga escala pelos professores nos planejamentos escolares são a base para a definição de estratégias a serem implementadas pela escola na busca dos avanços necessários na melhoria da qualidade da formação acadêmica oferecida aos alunos. Nesse sentido, né, dessa fala, é importante reforçar que a matriz curricular, né, o currículo referência de Minas Gerais, continua sendo o documento orientador para o ensino, né, nas escolas, de acordo com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E a matriz de referência, que é utilizada nas avaliações, ela funciona apenas como uma bússola, né? Mas nos planos de ensino e nos planos de aula, né, os pilares são a BNCC, o currículo, referência e o PPP, e o projeto político pedagógico da escola. Partindo, então, para o planejamento das intervenções, é muito importante que a equipe pedagógica, especialmente os professores, realizem primeiro um diagnóstico qualitativo do desempenho escolar, né? Que foi o resultado que os alunos tiveram na avaliação externa, e complementando, né, essa análise com o desempenho nas avaliações internas. Então, né, com os resultados em mãos, a gente pode levantar algumas questões, né, para poder subsidiar essa análise. Aqui alguns exemplos, né, de perguntas. Primeiro, a distribuição dos estudantes por padrões de desempenho reflete alguma mudança, seja melhoria ou queda do desempenho? Qual? Houve alguma ação pedagógica ou, né, de gestão que possa ter contribuído para essa mudança? De acordo com a distribuição por padrão de desempenho, quais habilidades e quais competências já foram consolidadas?
Continuando ainda as perguntas, né? Podemos incluir outras. Quais habilidades e competências devem ser desenvolvidas para alcançar o desempenho esperado para o ano de escolaridade avaliado? Elas estão contempladas nos planos de ensino e de aulas? Existe alguma semelhança ou diferença que seja marcante entre as turmas, né? Identificar quais. Quem são os estudantes alocados em cada um dos padrões de desempenho? Então, feito esse diagnóstico qualitativo, agora a gente vai organizar e inserir as informações que foram levantadas nos planos de ensino e nos planos de aula. O plano de ensino, ele nada mais é do que o planejamento da disciplina, né? É um planejamento pensado para o longo prazo, né? Para o período letivo como um todo, direcionando, então, o trabalho, todo o trabalho, todo o processo, né? Que será realizado pelo professor. Agora, o plano de aula, ele é planejado para a aula, né? Individualmente, né? Contendo o detalhamento das práticas que foram pensadas. Trazendo um exemplo, a gente pode considerar que foi identificado no diagnóstico qualitativo que foi feito pela escola, que os estudantes concluíram o fundamental sem saber diferenciar fato de opinião. Então, uma ideia é que o professor de língua portuguesa, com o suporte do especialista, né, claro, ele poderia incluir os tópicos de procedimentos de leitura no conteúdo programático desse componente curricular, né? E nos planos de aula poderiam ser apresentados os processos de ensino e aprendizagem necessários para desenvolver e consolidar essa habilidade de forma detalhada, né? Como atividades de leitura, né? E também interpretação de textos argumentativos, que vai auxiliar a saber diferenciar, né, os fatos das opiniões nesse tipo de texto. Bom, estamos chegando então ao final do terceiro módulo. Começamos essa trajetória conhecendo as formas de acesso aos resultados das avaliações externas do CIMAV, do SAEB e do PISA. Depois passamos para a compreensão dos resultados, utilizando alguns exemplos, né, para poder interpretar os dados que são principais, né, nessas divulgações que são feitas para cada um dos programas. E, por último, concluímos, então, com algumas orientações para o planejamento de intervenções pedagógicas, né, quando elas são pensadas a partir dos resultados das avaliações externas e da observação da equipe pedagógica da escola. Até logo!